A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, que tem o título Convencimento do Espírito ou Sentimento de Acusação. Preste atenção, o sentimento de acusação está na origem de todos os problemas espirituais. O inimigo é chamado de acusador de nossos irmãos. Satanás significa acusador. Esse é o principal trabalho. Ele aponta as nossas faltas constantemente quando fazemos algo errado, não é certo o suficiente. Se fazemos algo bom, não é bom o suficiente. Se fazemos algo errado, ele nos lembra disso constantemente. Ele é o que nos acusa de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Seu alvo é trazer acusação na vida do crente e ainda assim não ser detectado. Na verdade, muitos crentes confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. Creio que o maior alvo do maligno é nos acusar e mesmo assim não ser detectado. As pessoas se sentem mal e presumem que o Espírito Santo está falando com elas. Pensam que se sentem mal para aprender alguma lição espiritual. A ação do diabo é sempre muito sutil, mas hoje eu quero te mostrar a diferença entre a ação, que é a do Espírito Santo, e assim desmascarar a obra do maligno. O sentimento de acusação e condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 é a porta de entrada para a vida no Espírito. Agora não há mais separação entre Deus e nós. Não há nenhuma condenação sobre nós. No capítulo 7, Paulo estava lutando com a lei. Ele diz que a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, mas nós somos carnais. E quanto mais tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta. Não há nada mais de errado com a lei, mas quando a lei entra em contato com a carne, o resultado é pecado. Deus não deu a lei para que o homem fizesse o bem por meio dela. A lei nos foi dada, não foi dada para justificar o homem. Deus deu a lei para que por ela viesse conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. E o que aconteceu quando você tem o conhecimento do pecado? Condenação. É por isso que o diabo gosta de usar a lei, pois por meio dela ele nos condena constantemente. Ele usa a lei de Deus contra o povo de Deus. A lei é a base de toda acusação. No dia em que Adão pecou, ele primeiro sentiu vergonha, depois ele foi tomado de medo. Quando o Senhor vem para ter comunhão com Adão, ele foge com medo. Ele diz ao Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: que te fez saber que estava nu? Em outras palavras, o Senhor perguntou: quem te disse que estava nu? Quem disse foi o diabo. Embora não seja declarado no texto, fica evidentemente que o Senhor está se referindo ao diabo. Uma vez que Adão quebrou a lei de não comer do fruto da árvore do conhecimento, o inimigo vem para mostrar que agora ele é sujo, indigno, nu, e não podia ter mais comunhão com Deus. No fim, Deus disse que o homem precisaria suar para conseguir alimento. Mas antes disso, o homem ouviu a voz de Deus e se escondeu, porque teve medo. Antes disso, ele viu que estava nu. Deus lhe perguntou: quem disse que está nu? Essa referência ao diabo. A primeira coisa que acontece depois do pecado foi a acusação e a condenação. Tudo começa com a condenação. Uma vez que há condenação, vem a vergonha e a culpa. Uma vez que vem a culpa, surgirá o medo.
O medo vai gerar estresse, que por sua vez vai gerar todo tipo de doença e depressão. A condenação é a raiz onde se origina todos os nossos problemas emocionais, físicos e espirituais. Se subjugarmos a condenação, podemos viver realmente como vencedores que reinam em vida. Muitos pensam que o problema é o pecado, e o pecado realmente é o problema, mas há algo mais profundo do que o pecado, a lei. Paulo diz enfaticamente que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se a consequência da lei é sempre condenação, isso significa que o sentimento de condenação e acusação é que dá força ao pecado. Poderíamos dizer, em outras palavras, que a força do pecado é a condenação. Sempre que ler sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação. A lei traz o conhecimento do pecado e o conhecimento à condenação. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo chama a lei de ministério da condenação, em oposição ao evangelho, que é chamado ministério da justiça. O ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Quando alguém realmente tem a revelação de que não está mais embaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. Em João capítulo 8, o Senhor disse à mulher pega em adultério: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, do verso 10 ao 11. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar mais por ter que recebido o dom de não condenação. Quem sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, ou seja, debaixo de condenação. Romanos 6,14. E se o pecado não tem domínio, então a pobreza não terá domínio, a doença, a maldição e o diabo não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. A lei significa receber o favor com a condição de obedecermos ao mandamento. Como não obedecemos, o resultado é sempre condenação. Mas hoje estamos debaixo do favor imerecido, da graça de Deus. Alguns pensam que quando pregamos sobre a não condenação, estamos fazendo Deus tolerante com o pecado. A verdade é exatamente o oposto. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos condenados na cruz do Calvário. Mesmo aquele pecado mais sutil que ocorre em nossa mente, até aquele mais grotesco, todos foram colocados sobre o Senhor Jesus lá na cruz. Deus não ignorou nenhum deles. O motivo de não termos condenação hoje é justamente porque os nossos pecados já foram condenados no corpo de outro. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Romanos capítulo 8, verso 1, não está baseado na misericórdia de Deus, mas na sua justiça. Se o pecado já foi condenado, então ele é justo em nos declarar inocente. O diabo não tem nenhum direito em nos condenar. Eu sei que nós ainda pecamos, mas a resposta a toda acusação e condenação é o sangue de Jesus. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o veredito da lei. Mas o Senhor Jesus sofreu a punição da morte por causa dos nossos pecados. Como podemos perceber que estamos debaixo de condenação? Há uma sensação constante de incapacidade. Uma vez que você aceita a acusação de Satanás, durante todo o tempo, sentirá que está errado. Quando se ajoelha para orar, pensando que está errado, o que Deus não ouvirá suas orações. Se é convidado para falar na reunião, ele se recusa porque pensa que não está qualificado. Nem ousa pensar em liderar, porque se sente muito incapaz. Durante todo o tempo, ele pondera que não é digno.
vive consumido pelo sentimento de incapacidade. Não existe nenhum momento em que não se lembre da sua indignidade. Ninguém aceita acusações por permanecer na posição de vencedor. Você deve rejeitar a acusação infundada, também aquelas que possuem uma causa. Se você errou, precisa apenas do sangue de Jesus e não de acusação, sempre procurando o culpado. Quem se sente debaixo de condenação tenta diminuir a sensação procurando culpados. A pessoa reconhece que errou, mas isso nunca teria acontecido se fulano ou Beltrano que o levou a pecar. Adão culpou Deus pelo seu pecado, pois ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Para Adão, Deus mesmo é o culpado, pois foi essa a ideia dele criar a mulher, escondendo-nos de Deus. Quem vive debaixo de acusação está sempre se escondendo para não se envolver em nada na vida da igreja. A maior causa de não termos mais líderes é o espírito de acusação sobre os irmãos, o sentimento da complacência e passividade. Outra forma de aceitar a acusação é a atitude passiva de aceitar a condenação, porque julgamos que a merecemos. Nunca permita que o diabo diga que você merece essa doença, mesmo aquele problema, merece isso ou aquilo, porque você realmente pecou. Você pecou, mas Jesus já sofreu a punição por esse pecado. O mesmo pecado não pode ser punido duas vezes. Se o Senhor já punido, não precisa mais receber nenhuma condenação. Agora, pois, não há nenhuma condenação, porque você foi declarado inocente e sem culpa. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida toda. Isso não é verdade. Os mestres da palavra dizem que não foi mais que 9 meses. A Bíblia nunca diz que devemos considerar o sofrimento de Jó, mas sim o fim. Tiago capítulo 5, verso 11. Alguns dizem que como Jó, então esteja certo de abençoado como foi Jó no fim de 9 meses. No capítulo 3, Jó diz: aquele que temo me sobrevém, e o que eu receio acontece. Muito tempo tive medo de sentir medo. Quanto mais medo eu tinha, mais medo eu sentia. Sentia medo de ter medo, porque me foi dito que quando sentimos medo, atraímos coisas ruins. Mas a verdade é que o medo, como já foi dito antes, possui uma raiz profunda, a condenação. No capítulo 1, vemos Jó oferecendo o sacrifício, mas por ele e estava oferecendo, ele temia que os filhos tivessem pecados. Em Jó capítulo 1, verso 5, decorria o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Depois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó vivia debaixo de acusação e medo. Podemos dizer que era o sentimento de condenação e acusação que produzia o medo, que por sua vez gerou todo tipo de doença em Jó. Tudo isso evidentemente veio do maligno. Precisamos nos lembrar de que Deus não é o nosso problema. Antes, o acusador é quem nos importuna todo o tempo. Autopunição. Outra forma de aceitarmos a condenação é punindo a nós mesmos. A autopunição é um tipo de justiça própria. É uma forma de tentar pagar pelos próprios pecados. Mas Cristo já pagou por cada um deles em nosso lugar. Judas puniu a si mesmo e nunca experimentou o perdão de Cristo. Se tivesse procurado Jesus, ele teria visto na cruz pagando pelos seus pecados. Entretanto, ele foi enforcar-se para redimir, mas ninguém pode pagar a sua dívida diante de Deus. Sentimento de inferioridade. Eventualmente, o diabo procura disfarçar a acusação com sentimento de humildade cristã. Por isso, muitos vivem debaixo de acusação, pensando que isso é alguma virtude. Mas a humildade não é ficar o tempo todo olhando para si mesmo e desqualificando. Humildade é contemplar o Senhor e se apegar à sua palavra. Não creia nas acusações mais que você crê no sangue.
Quando pecamos, desonramos a Deus. Mas quando aceitamos a acusação, desonramos muito mais. É vergonhoso pecar, mas não crer no sangue é mais vergonhoso ainda. O sangue precioso de Jesus é a base da luta espiritual. Se não sabemos o valor do sangue, não podemos lutar, não podemos vencer se temos uma consciência cheia de culpa. E para vencer todos os argumentos do inimigo contra nós, precisamos apenas crer no sangue. Quem aceita a acusação de Satanás está negando o poder de sangue da cruz. Nós não vencemos por causa do nosso mérito, nem porque temos crescido ou tido experiências, mas vencemos por causa do sangue. Uma vez que você aceita o sangue, o poder de Satanás é anulado. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Selo significa segurança, garantia, mas o Espírito Santo também é testemunha. A testemunha é aquela que fala do que tem visto e ouvido. A maioria de nós pensa que o Espírito Santo unicamente como um poder de Deus. Então, para esses, a comunhão com o Espírito é apenas ter poder para pregar, expulsar demônios, curar enfermos. No entanto, o Senhor Jesus disse que ele precisava ir para poder enviar o Espírito Santo, pois o Espírito viria para convencer, testificar e testemunhar. Jesus diz claramente que o Espírito Santo viria para convencer e não para condenar. Se você se sente condenado, não é obra do Espírito Santo. Ele veio para nos convencer de quê, pastor? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16, do verso 7 ao 11, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Em primeiro lugar, o Espírito Santo convence do pecado. Veja que pecado no singular, indicando a condição ou natureza pecaminosa. Quando nós ainda não somos convertidos, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, precisamos de um Salvador. Mas depois de convertermos, ele não fica nos incomodando, perturbando, mostrando nossos pecados no plural o tempo todo. Ninguém consegue viver com alguém que constantemente está apontando os seus pecados. É difícil desfrutar da vida de lado de um crítico que nos importuna o tempo todo. Nós fugimos de amigos que censuram, apontam os nossos erros constantemente. Na verdade, nem aproximamos de tais pessoas. Mas aqueles que conseguem ver a nós virtudes que nem nós mesmos conseguimos, são os melhores amigos. Até nos apaixonamos por pessoas assim. Somos atraídos por pessoas que acreditam em nós e veem potencial em nós. E esse é o testificar do Espírito Santo, nosso amigo. Depois que convertemos, já não precisamos ser convencidos do pecado, mas agora precisamos ser convencidos de que somos justos em Cristo Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo iria nos convencer da justiça, porque ele completou com a completa expressão: porque eu vou para o Pai e não vos verei mais. Simplesmente porque, enquanto estava com os discípulos, eles podiam ver a sua face amorosa, seus olhos de aceitação. Sabemos que o Senhor não aprova o pecado, mas quando os discípulos falhavam, podiam ver nos olhos do Senhor o perdão e a aceitação. Hoje, quando falhamos, como podemos saber que Ele ainda nos ama? É o Espírito Santo que nos convence da justiça. A justiça do Novo Testamento é a justiça de Cristo, que nos foi dada pela graça por meio da fé. Precisamos ser convencidos dessa justiça frequentemente. Não vemos justiça em nós mesmos. Por isso precisamos que o Espírito Santo testifique que somos justos por causa de Cristo. Por fim, o Espírito Santo disse que iria convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Veja que o diabo já está julgado e condenado. Não somos nós. O juiz
é sobre o príncipe desse mundo e não sobre nós. Precisamos ser convencidos de que o diabo está condenado e debaixo dos nossos pés, para testificar que somos filhos, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. A palavra adoção aqui seria melhor traduzida como filiação, pois recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, a adoção aqui não significa ficar aquela adoção em que pessoas tomam filhos dos outros para serem seus próprios filhos. É que esse espírito, e qual é esse espírito de adoção? É o próprio Espírito Santo, testificando que somos filhos. Vamos imaginar que um homem rico resolveu pegar uma criança de rua e fazer dela o seu filho. Ele alimenta aquela criança, veste de boas roupas, treina na melhor escola, mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Se o garoto tem um sentimento de inferioridade, ele não se sentirá confortável na mansão, mas preferirá ficar na rua. O homem rico não pode colocar nele o espírito de grandeza dentro do garoto, mas Deus fez isso por nós. Ele colocou o espírito de filiação em nós. Por isso o espírito clamamos, Abba, Pai. O espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O inimigo está constantemente tentando impedir o testificar de que somos filhos, porque filhos reinam, servos não reinam, mas filhos sim. Ele quer nos manter debaixo de um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, para testemunhar que somos perdoados. Em Hebreus capítulo 10, do verso 15 ao 17, diz assim: e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta. Também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Espírito Santo nos dá testemunho de que fomos completamente perdoados. Aqui o testemunho é para nós e não em nós. Algumas pessoas ficam procurando sentir os seus pecados foram perdoados, mas isso é um grande erro. O Espírito Santo testemunha para nós e não em nós que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram todos cravados na cruz. Por isso o Espírito Santo testemunha que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Quem está testemunhando sobre o poder do perdão da cruz não é um homem, nem anjo, mas o próprio Espírito Santo. Se queremos viver a vida plena e abundante que o Senhor veio nos dar, precisamos vencer toda acusação e condenação. Mas para isso, evidentemente, não podemos confundir a acusação do maligno com o convencimento do Espírito Santo. Paulo nos fala de uma diferença fundamental em 2 Coríntios capítulo 7, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A obra do Espírito Santo sempre gera vida, mas a voz do diabo traz morte. Que o Espírito Santo enche a sua vida do santo falar divino que enche de vida. Aleluia, Pai, eu oro por mim e por meus irmãos, para que cada dia tenhamos revelação da obra do Espírito Santo na nossa vida. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, guia os nossos passos, livra-nos da queda, da vergonha, livra-nos da acusação do diabo. Somos revestidos do poder, da unção de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, comente aí no nosso canal sobre o que você entendeu dessa palavra. Se você foi abençoado, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham discernimento. O que é o Espírito Santo e o que é acusação? Faço um apelo a você. Nos ajude a pregar o Evangelho,
Aí tem um número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, nós levamos pessoas para ter um encontro com o Senhor. Assim como também doamos cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um semeador e Deus vai multiplicar a sua sementeira. Em nome de Jesus. Amém?